Uma das coisas que as gerações mais velhas da minha geração para trás mais adora fazer é bater no peito com orgulho e falar que os jovens não aguentam o tranco, que que mimimi, que essa é a geração bolha de sabão. Vamos analisar aqui juntos fatos que mostram que focar na saúde mental é o certo, mas que quem foi obrigado a viver apesar disso precisa acreditar que é uma puta de uma frescura. Pitacos são os vídeos que entram no meio da semana e trazem assuntos que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevantes trazer aqui para nossa conversa, como nos vídeos de domingo, mas mais informais. Meu nome é Roberta Caruso e dá uma olhada aqui no descritivo, porque a gente tem um canal de aulas também, um podcast, livros e aulões para te ajudar a sair desse buraco que é o burnout. Primeiro pitaco de 2025, em meio à edição aqui dos aulões que vão sair, gente. Agora vai! E vamos falar aqui sobre uma notícia que me mandaram lá no inbox do Instagram, que o cantor João, que é um cara de 30 anos, falou que depois de uma mega turnê aí que ele fez, ele tomou a decisão de pausar a carreira por um tempo. E então a cantora Roberta Miranda, que é uma mulher de 68 anos, ou seja, 2 gerações anteriores à do João, foi lá comentar o seguinte: todos os novinhos não estão aguentando o tranco. A geração bolha de sabão apertou, explode. Há 40 anos nós não tínhamos investidores nem conforto, os palcos eram improvisados, o som era precário e o que restava era talento e raça. E aí ela desafiou os artistas mais jovens a encararem rotinas exaustivas de 30 shows por mês ou mais, como ela disse que fez por mais de uma década. Eu já falei sobre essa diferença de olhar para o mundo das gerações antigas e das novas nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui nos cards. E eu vou mostrar aqui 2 exemplos dessa visão que as pessoas mais velhas têm, para depois te contar o que o João respondeu para ela e falar sobre as gerações mais novas, tá? Vamos dividir aqui para a gente não ficar confuso. O primeiro exemplo que eu quero trazer é um post que eu vi outro dia de um perfil do Instagram que eu gosto muito e recomendo demais que vocês sigam, chamado Socorro Eu Penso. A moça responsável pelo conteúdo desse perfil, que se chama Lara, nos apresentou o Carlos, o homem que apanhou e não morreu. O Carlos é um excelente representante das gerações antigas, ou seja, da minha e anteriores. Outro dia eu estava na casa da minha mãe e eu comentei alguma coisa sobre como o pai dela, né, o meu avô, tinha sido brutalmente horrível com os filhos quando eles eram pequenos. E ela, assim, meio amenizando, como ela sempre faz, porque foi o jeito que ela encontrou de lidar com tudo o que ela precisou passar na infância e na juventude. Ela bloqueou tudo. E aí ela falou: não, mas eu me diverti muito, eu andava de carrinho de rolemã não sei em que rua, eu ia não sei onde, não sei com quem. Tem muitos Carlos na minha geração e na geração dela. Voltando ao post, apanhar já é comprovadamente a razão de muitas consequências físicas e emocionais. A pessoa internaliza os horrores que ela teve que passar, a brutalidade, o ruído na formação da própria imagem, sabe? A minha mãe e todos os Carlos, se bem que eu não posso comparar minha mãe com os Carlos, porque os Carlos, eles acham que tá tudo bem bater em criança, já que, segundo eles apanharam e estão super bem. Minha mãe acha que ela está super bem, mas ela nunca me bateu e nem acha que se deva bater em criança. Na verdade, eu tomei 2 tapas na vida, porque realmente eu estava testando todos os limites dela e do meu pai. E na década de 70, espancar era normal. Então, um tapa era uma coisa revolucionária, inclusive, com certeza, ela era julgada por não me punir o suficiente. Mas voltando para os Carlos têm muita dificuldade em ter empatia, em lidar com tudo relacionado a emoções, porque mexer ali, para eles, é abrir uma porta de sofrimento que eles se empenharam muito em manter trancada, bloqueada e lacrada.
Eles não conseguem impor limites às pessoas. A autoestima deles é muito baixa. São os reis da hipervigilância. Eles olham para quem consegue acessar as próprias emoções, para quem consegue entender que a vida é mais do que trabalhar, produzir e ser útil. E eles acham essas pessoas molengas, frágeis. Por quê? Porque só vendo o mundo por essa lente é que os Carlos conseguem seguir em frente. Caso contrário, eles desabam, porque eles vão ter que confrontar todos aqueles fantasmas que estão internalizados e que eles passaram a vida inteira fingindo que não estão ali. E sim, é por isso que as pessoas falam que você é fraco, que você é preguiçoso, né? Que todo burnoutado é fraco e preguiçoso. É a única forma dessas pessoas conseguirem seguir em frente. Senão, elas vão ter que admitir que elas também estão num caminho ruim e vão daí precisar confrontar tudo que tem de ruim, de frustrante, de estressante na própria vida. Eu sempre falo aqui que crítica é, na verdade, uma confissão. O segundo exemplo sou eu mesma. Eu fui criada por essa mãe. Ela tentou fazer o contrário de tudo o que fizeram com ela, mas a hipervigilância tá lá o tempo inteiro. E esse passa a ser um exemplo de conduta e de personalidade para quem está sendo criado por ela. No caso, eu. Vocês sabem como é que eu descobri de quanto é o meu QI? Porque a minha mãe tá sempre pensando em tudo que pode acontecer para que ela possa se defender, para que ela possa se preparar. Ela tenta controlar tudo, a ansiedade sempre na lua, são consequências muito comuns de crianças que apanharam e não morreram, como o Carlos. E eu, com 6 anos de idade, mais ou menos, eu era tão hipervigilante, tão ansiosa, que ela achou que não era normal uma criança se preocupar com tudo do jeito que eu me preocupava. E em 75, gente, não tinha ninguém falando sobre ansiedade. Portanto, o que ofereceram para ela como solução para entender o que estava acontecendo foi me levar para fazer um teste de QI. E aí o resultado deu o quê? Um QI alto. Aí falaram, pronto, descobrimos, este é o problema. Pronto. Então tá tudo bem. Segue a vida. Hoje, eu não só teria sido encaminhada para uma terapia, como provavelmente teria uma escola de superdotados em que eu seria inscrita, mas, de novo, 1975. Então, vocês veem como, naturalmente, como não tinha recursos, como não tinha referências, como não tinha tanto conhecimento, a gente tinha que se virar com os nossos BOs. Bom, eu passei a minha vida inteira tentando provar que eu dava conta de trabalhar 30 horas por dia, sendo que aquilo me fazia tão mal, mas tão mal, que eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático complexo por conta disso. E aí, por muitos anos, inclusive depois do meu colapso, eu continuava rindo muito da cara de quem falava que tinha saído tarde do trabalho, quando tinha saído 9, 10 da noite. Eu ria igual a minha mãe faz com quem ela acha que não aguenta o tranco que ela aguentou para conseguir seguir em frente. Eu ria e falava, 9 da noite é tarde. E internalizava que aquela pessoa era, obviamente, molenga, preguiçosa, vagabunda. É uma defesa, entende? Se eu conseguisse entender que a pessoa estava certa em dizer que ficar trabalhando até 9, 10 horas da noite, quando tinha entrado cedo, era um absurdo, era adoecedor, eu precisaria então olhar para mim e confrontar dentro de mim o fantasma de por que então, se isso me faz mal, eu continuo aceitando, sem impor limite, sem entender as outras opções que eu tenho, sem enxergar que a saída que existe eu tô fingindo que não tô vendo porque não quero lidar com as emoções que vão vir à tona se eu tomar a decisão de sair, tanto que quando eu tive a oportunidade de mudar de carreira eu amarelei. É uma defesa. A Roberta Miranda deve ter sido exposta a situações tão estressantes, tão extenuantes, tão traumáticas, e ela, por acreditar que não tinha saída, que é uma consequência de quem tem a autoestima muito baixa, que é uma consequência de quem teve uma formação muito cruel, de muita sobrecarga. Ela, por não conseguir impor limites,
que é também uma outra consequência, acabou criando uma coraça emocional aí que faz com que ela olhe para qualquer pessoa que não esteja sendo submetida às mesmas coisas a que ela foi submetida e concluir que essa pessoa, então, obviamente, é o quê? Molenga. Bom, ela respondeu aquilo, o João, que é da geração millennial, explicou que pausa não é sinal de fraqueza, mas é uma escolha consciente para preservar a qualidade do trabalho dele e dele se reinventar constantemente como artista. Gente, eu fui publicitária por 25 anos, eu trabalhava no departamento de criação. O cérebro realmente precisa de descanso para ser produtivo, para ser criativo. A gente discutia muito essa questão do ócio criativo nas agências, apesar de eu, particularmente, não ter me permitido fazer isso. E ter debochado também de quem se permitia. Porque eu achava, fui criada assim, que a única solução para ter sucesso na vida, e ter sucesso é ser reconhecido como bem-sucedido, era virar um trator de produção que vamos trabalhar até o limite das forças. Que foi o que eu fiz. Me arrependo? Sim, mas eu não tinha outras ferramentas na época. Eu não tinha outras referências. Eu não me conhecia o suficiente. Abre aspas para que o João falou. Para Roberta, né? Eu te adoro e eu acho que você entendeu errado. Eu aguento o tranco há muitos anos. Eu construí a minha carreira sem a ajuda de grandes investidores ou de contatos influentes. Mas eu quero curtir os meus amigos, ficar no sofá com os meus gatos, assistir muitas coisas. Eu não quero chegar ao ostracismo sem ter algo relevante a dizer. Eu quero viver e cantar sobre o que eu vivo. A minha estrada é longa. Viver de passado é muito ruim. Que bom que as coisas mudam. Fecha aspas. Hoje, as gerações mais novas não conseguem entender como as gerações mais velhas não conseguem ver que a gente precisa respeitar a nossa saúde mental. Mas eles, a gente, né, que eu também sou velha, os velhos não conseguem ver, porque quanto mais sofrimento sem ajuda, a pessoa cria um muro, um bloqueio, ela joga todas as emoções para o outro lado desse muro e ela fica fingindo, dia após dia, que ela é um robô. Que ela é uma máquina de produção, que o único intuito da vida, do mundo, desta encarnação é essa pessoa ser útil para os outros, olhando sempre para fora, se comparando, se autocobrando, né? E cobra dos outros ser assim também, para que ela sempre tenha a certeza dentro dela de que esse é o único caminho certo. Porque no dia que ela olhar para alguém, ou para alguma coisa no mundo, ou para alguma coisa da própria vida, e entender que aquele não é o único caminho, ela vai ser obrigada a confrontar os fantasmas internos. E aí a pessoa não quer ou não consegue. Às vezes passou tanto tempo que a pessoa não consegue mais. E as gerações mais velhas não entendem como que as gerações mais novas vão manter o mundo girando, porque pelo olhar aqui dos velhos, os adolescentes e os jovens de hoje não são funcionais. E essa superexposição das redes não está ajudando em nada, porque a gente acaba descobrindo que tem um menino de 15 anos que não sabe cortar um pão, que um monte de gente da geração Z leva os pais nas entrevistas de emprego. Quando a gente só tem as referências à nossa volta da nossa geração, os nossos amigos, os conhecidos deles, é uma coisa, mas a gente tem a referência de uma geração nova, a gente tem todas as informações, porque tudo está sendo filmado e viralizando. A imagem de que a gente está certo vai involuntariamente ali se fortalecendo. Não tem prato mais cheio do que uma imagem bizarra de alguém para convencer a nós mesmos de que o errado são eles. A gente está num limbo entre a geração que achava que terapia era para louco e a geração que faz terapia desde o berço. A geração que acha que quem tem problema psicológico não aguenta o tranco da empresa e a geração que não quer ser chefe porque está focada na própria saúde e essa é a prioridade. Conflitos ainda vão ser muito comuns por muito tempo. Então presta atenção nas respostas e nas discussões antes de concluir que a geração Z é bizarra. Eles têm uma força que nós nunca tivemos, apesar de muitos deles não saberem fatiar um pão. Cabe a você entender a diferença entre a verdade e o que falam para você se sentir menos mal.
Que pena que as gerações mais velhas não tiveram acesso a um app como o Lojong, que ajuda a gente a baixar nossa ansiedade e o estresse. Você sabia que assinando o plano Premium do Lojong sobem para 70% as chances de sucesso de você quebrar esses ciclos emocionais que nos aproximam do Carlos, o homem que apanhou e não morreu? E se você usar meu link, você tem desconto, você pode parcelar, você fica com um mês inteiro de teste gratuito. Aqui embaixo estão todas as informações que você precisa para assinar o plano Premium do Lojong. E eu recomendo que você assine de cara, sabe por quê? Porque muita gente tem vindo reclamar comigo que baixou o app para conhecer, se empolgou, assinou e ficou sem desconto, sem poder parcelar e com um teste gratuito merreca de 1 semana. Por quê? Porque esqueceu de usar o link ou o cupom. E aí não tem nada que eu possa fazer. Se você já assina de cara e depois vai baixar e conhecer, você tem um mês inteiro para conhecer tudo. Não gostou? Não achou que vale a pena? Cancela! É melhor do que correr o risco de assinar sem nenhum desses benefícios. Bora começar 2025 com esses pensamentos intrusivos aí te deixando em paz? Eu vou deixar também aqui na tela a aula gratuita que eu fiz sobre meditação para você entender melhor tudo isso, todo o mundo da meditação e do mindfulness e dos benefícios que eles trazem para a nossa vida e deixar de ficar resistindo a isso, tá? Você só tem a ganhar meditando e usando o Lojong. E é nós, oficialmente começamos 2025 e até o próximo.